feito especialmente para o seu desenvolvimento, para o seu aprofundamento. Hoje nós vamos falar dos conceitos fundamentais em psicotraumatologia. Você que está aqui comigo no Zoom, fica aqui, aproveita aí cada segundinho, coloca uma água aí, toma um café, aproveita, faz suas anotações, faz as anotações necessárias. E você que tem alguma dúvida sobre o curso ou sobre a própria formação, a estrutura da formação, até mesmo sobre o nosso conteúdo de hoje, você pode escrever aqui embaixo, tá? Se existirem outras dúvidas, eu sempre deixo a minha rede social para que vocês possam entrar em contato comigo e tirar alguma dúvida sobre o conteúdo que foi passado aqui, certo? Vamos lá, então, vamos iniciar a nossa jornada maravilhosa. Conceitos fundamentais da psicotraumatologia. Na nossa construção, a gente vai explanar a ideia do psicotrauma, o conceito e o estudo da psicotraumatologia, a ligação dos traumas emocionais, dos conflitos psíquicos e a experiência e codificação da vivência traumática. Então, são os conceitos fundamentais dessa ciência. A psicotraumatologia ela é considerada uma ciência à parte, tá? Do próprio estudo sobre o trauma. Então, no próprio estudo sobre o trauma, nós temos a psicotraumatologia, assim também como nós temos a psicopatologia, nós temos, dentre outras áreas de estudo e conceituação para a saúde mental dos indivíduos. Então, é importante a gente falar. Toda estrutura de curso que a gente faz, como eu falei para vocês, a gente constrói algo especialmente para a formação, ligado totalmente na área que o aluno escolheu. Então, você que está aqui comigo, você está na formação de terapeutas especialistas em traumas religiosos. Inclusive, vocês farão aula com um professor maravilhoso, o Fábio, o professor Fábio, gente fantástico. Ele tem essa estrutura de pesquisa no trauma religioso, é maravilhoso. Vocês vão gostar bastante, vocês vão aproveitar cada minuto na aula dele, também é maravilhosa. E estaremos aqui também encontrando diversos outros professores, que são maravilhosos, professores extremamente capacitados, qualificados para ajudar vocês nessa caminhada. E eu vou me apresentar, tá? Eu sou o professor Abraão Lemos, sou mestre em psicanálise, sou psicanalista, trabalho na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Quando o nosso colega falou aí, ele está lá na formação em psicanálise, porque, de fato, ensino na formação em psicanálise, ensino em cursos de pós-graduação, ensino em mestrado, também dou aulas em doutorado, dou aula em cursos de especialização, tenho capacitações e formações na área da psicotraumatologia, na área da psicopatologia clínica, tá? Então, tenho o trabalho nessa área, pesquiso sobre essa área, minha especialização é em psicanálise e abordagens educacionais, então estudo muito sobre a educação e sobre a transmissão do conhecimento, tá? Eu ensino também sobre isso, sobre práticas em saúde mental e práticas terapêuticas, que é o que vocês também vão ver aqui, porque vocês vão formar em terapeutas, tá? Especialistas em traumas religiosos, mas vocês serão terapeutas para ajudar as pessoas, ajudar os pacientes, ajudar os usuários dos espaços, tanto ministeriais, os congregados, as pessoas que fazem parte, que são liderados dos ambientes ministeriais, mas também dos ambientes sociais. Eu acho que isso é fundamental, eu vou deixar bem claro isso aqui para vocês. Vocês que vão ser terapeutas, vocês vão poder trabalhar em diversas áreas, não só na área ministerial. Vou trazer para vocês isso aqui, certo? Por que, então, estudar a psicotraumatologia? Como eu falei para vocês, a psicotraumatologia ela é uma ciência à parte. Ela estuda tanto o processo traumático, como também a reverberação desse processo traumático. Ela estuda a estrutura cognitiva do sujeito e a forma como o sujeito, tanto a estrutura cognitiva como também a estrutura psíquica do sujeito, e a forma como esse sujeito vai lidar depois de um trauma, depois de uma experiência potencialmente traumática, que é o que a gente fala. Nem toda experiência é, por si só, traumática, mas ela tem uma potenciação. Ela é potencialmente traumática. Vocês vão entender o que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Mas vamos aqui. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Ótima noite. Temos vários colegas chegando aqui. Vamos ver quem está aqui comigo. Temos a Elis. Vamos lá. Temos a Érica, o Fábio, Fernanda, a Gabriela. Vários colegas estão aqui comigo. O Wagner está aqui comigo também. Temos vários colegas chegando. As dúvidas que tiverem, coloquem aí, não se esqueçam de colocar no chat, ok? Para a gente poder iniciar a nossa construção de hoje, nossa aula de hoje, eu trouxe aqui a menção do Rubem Alves. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse escritor fantástico, maravilhoso. Gosto muito das obras dele, gosto muito dos escritos do Rubem Alves. Em uma obra intitulada de Religião e Repressão, o Rubem, ele traz uma estrutura bem interessante para pensar sobre a forma como os indivíduos se mantêm em lugares traumáticos, a forma como esses indivíduos também acabam se mantendo em lugares cada vez mais tóxicos, ok? Prestem atenção no que o Rubem traz aqui pra gente. Ele traz exatamente assim. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Essa menção do Rubem é muito boa. Eu acho uma das menções dele que mais fala sobre a forma como a gente
se prontifica a sofrer por uma causa, a sofrer por uma estrutura completamente adoecida, na maioria das vezes, que não fala exatamente sobre a estrutura coletiva, mas muitas vezes sobre uma estrutura específica dentro daquele lugar. Como assim, professor? Explica o que é que o senhor está querendo trazer aqui para a gente poder entender. A ideia é que muitas pessoas, elas de fato vivem, se relacionam e continuam em ambientes tóxicos. E a gente fala tanto ambiente social, como também ambiente ministerial, como ambiente familiar, por alguma falta, por algum medo, por alguma dificuldade. Na maioria das vezes, as pessoas que passaram, que sofreram um trauma religioso, elas sempre estão nessa posição do sofrimento, da ausência. Se eu saio disso aqui, o que eu vou ter? Se eu largo isso aqui, o que é que eu vou ter? Como é que eu vou me encontrar? Como é que eu vou me enxergar? Como é que eu vou ser acolhido? Por mais que depois desse acolhimento exista uma manipulação, ou durante esse acolhimento exista uma manipulação. Mas como é que eu vou me ver sem essa estrutura? Então o Rubem traz aqui a ideia de que todos nós sonhamos o voo. Nós somos assim, nós sonhamos voar, mas nós tememos as alturas, nós tememos a liberdade, nós buscamos a liberdade, mas a gente teme a liberdade. Porque a liberdade é a ausência de certezas. Estar livre significa eu não tenho todas as certezas no mundo. Eu não tenho certezas que me deixam confortáveis na maioria das vezes. O que todos nós seres humanos mais temos é dúvidas. São várias dúvidas ao longo de nossa existência. A ideia é como é que eu vou lidar com essas dúvidas? Como é que eu vou... E aí eu estou falando de dúvida, pode ser uma dúvida teológica? Pode. Pode ser uma dúvida acerca da sua própria experiência de vida? Pode. Como é que o ser humano vai lidar com isso? Como é que o ser humano vai buscar uma resposta? Onde ele vai buscar uma resposta? Então os homens querem voar, os homens querem a liberdade, mas eles temem um vazio, eles temem o quê? A dúvida, a falta de certeza. Não podem viver sem certezas, como o Rubem fala aqui. Não conseguem viver sem as certezas, não conseguem viver sem aquela respostinha pronta. Todo mundo gosta de uma resposta pronta, não gosta? Tá com uma dúvida cruel, chega naquela pessoa, a pessoa tem uma resposta pronta para dar. Toda pessoa gosta, a maioria das pessoas gostam. Não gostam de se questionar, não gostam de perceber que precisam lidar consigo mesmos. Por isso, trocam o voo por gaiolas. Aí, como o Rubem traz aqui, as gaiolas são lugar onde as certezas moram. Olha que forte isso aqui. Muito forte. Então, está no lugar aprisionado, está no lugar... Aí o Rubem fala de religião e repressão. Aí você pode dizer assim, professor, o senhor está fazendo uma crítica? Em partes existe uma crítica nesse texto do Rubem. Mas eu estou falando para vocês que existem pessoas que estão tanto em um ambiente familiar, social, não estou falando só do ambiente ministerial, claro que a estrutura desse curso é para isso, é para a gente conseguir trabalhar. Mas normalmente, prestem atenção, uma pessoa que sofreu um trauma religioso, ela também passa por outras dificuldades em outros setores. Normalmente a pessoa que se submete, que vive, que sofre um trauma religioso, que se submete à toxicidade de um ambiente, ou que se submete à manipulação, ela é uma pessoa extremamente frágil em outros lugares também. Então ela tem uma vida familiar extremamente conflituosa, na maioria das vezes também passou por traumas em outros ambientes, certo? Então essa pessoa, ela vive essa estrutura de adoecimento. Aí o Rubem traz a ideia de religião e repressão. Onde é que fica esse lugar, né, do sistema religioso e como isso faz uma repressão, como isso vai prejudicar o sujeito de ter uma liberdade saudável, tá, gente? Não estou falando libertinagem, estou falando de liberdade. E liberdade envolve responsabilidade. Como o próprio Freud fala, Freud, o criador da psicanálise, ele fala mais ou menos assim, ele diz as pessoas, parafraseando, tá, gente, a frase do Freud, as pessoas não querem liberdade, porque a liberdade envolve responsabilidade. E as pessoas não estão afim de viver em responsabilidade. Então as pessoas fogem da liberdade. E aí o que é que essas pessoas fazem ao tentar fugir da liberdade? Elas se encontram em lugares tóxicos, lugares de pessoas manipuladoras, lugares de pessoas destrutivas, abusivas, e não sabem como fazer para sair daquilo. O profissional, o terapeuta especialista em traumas religiosos, vai ser o terapeuta que vai conseguir lidar com as demandas, tanto demandas traumáticas, como também demandas potencialmente traumáticas e estressoras dentro do âmbito religioso, certo? E aí não importa se você é um profissional, se você é uma pessoa que vive no âmbito religioso ou não, se você é uma pessoa que não tem religião, tudo bem, você também pode ser um terapeuta especialista em traumas religiosos, certo? Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o senhor já teve que lidar com pacientes assim, como psicanalista? Várias vezes. Várias vezes eu tive que lidar com pacientes assim, tá? Então, atendi pacientes que passaram por escolas, né, escolas que tinham essa estrutura religiosa, que viviam sob um domínio de uma estrutura religiosa específica, e eles sofreram muito, pacientes que sofreram muito. Pacientes que não conseguiam, pessoal, casar, que não conseguiam ter um relacionamento, que não conseguiam ter uma vida estruturada, que não conseguiam se desenvolver um trabalho, se desenvolver em várias áreas. Por quê? Porque haviam sofrido uma experiência traumática dentro do ambiente religioso. E aí, o que é ambiente religioso? Eu quero trazer para vocês aqui para que vocês consigam entender. O que é religião?
Religião vem desse ato de religar o sujeito, né? Trazer essa ligação, essa conexão do sujeito com o divino, com aquilo que vai além. Aí vocês podem perguntar, professor, e qual a importância da religião, né? Qual a importância do sistema religioso? Do sistema, ou melhor dizendo, da espiritualidade. Qual a importância da espiritualidade? Vamos colocar essa palavra aqui, que ela é bem mais saudável para a gente poder trabalhar sobre isso. Então, nesse caso, a espiritualidade ela é considerada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, como um componente básico, fundamental para o desenvolvimento da saúde mental dos indivíduos. Ok? Aí vocês podem me perguntar assim, professor, mas o senhor está falando de que religião? De que espiritualidade? De qualquer espiritualidade. De qualquer tipo de religião. Aí você pode pensar, mas, professor, mas a religião X, a religião Y, olha só. Você que vai ser terapeuta, presta bastante atenção. Você que vai ser terapeuta. Você vai se deparar com seres humanos que saíram de diversas religiões. De diversas. Tá? De diversos credos. De diversas crenças. E você vai ter que atender aquele paciente. Você vai ter que ter esse tato, essa sensibilidade. E você vai ajudar o paciente a lidar com os traumas, com as angústias, com toda essa experiência potencialmente traumática que veio dessas experiências religiosas, certo? Então, hoje eu vou explicar para vocês bastante sobre os fundamentos da psicotraumatologia, a forma como o nosso cérebro, como o nosso psiquismo e como a nossa mente lida com o trauma. Assim, vocês vão ter a base do trabalho de vocês. Qual é a base do trabalho? É entender a psicotraumatologia. Estudar o trauma religioso é entender de psicotraumatologia. Se nós não conseguimos compreender o que é psicotraumatologia, a gente não consegue estudar nenhuma área terapêutica. Nós não conseguimos trabalhar nessa área terapêutica se a gente não entende sobre psicotraumatologia. Ok? Vamos lá para a nossa trilha de conteúdos. Nossa trilha de conteúdos é basicamente o que a gente vai ver na aula e a forma como ela vai se encaixar na outra aula, tá? Então, na próxima aula dessa disciplina, que vai ser comigo também, vocês vão perceber que existe uma ligação entre os dois materiais. O que é psicotrauma, o que estuda a psicotraumatologia, traumas emocionais, conflitos psíquicos e complexos internos, bases fisiológicas do trauma, experiência traumática, acoplamento traumático, interpretação vivencial, tipos de traumas e algumas reações desses traumas, que a gente vai ver hoje também, e um bônus de dica de leitura que eu acredito que eu trouxe aqui para vocês. Se eu não trouxe hoje esse bônus, eu vou deixar na próxima, certo? Vamos lá. O que é, então, psicotrauma? O trauma psicológico, também denominado de psicotrauma, é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Então, o trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento. Aquele evento deixou alguma marca no sujeito. Ele deixou uma marca no seu conceito de identidade. Tá? Então, quem sou eu? Identidade. Quem sou eu? O que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa vida? Conceito de identidade. Identidade é isso. Identidade é mais do que apenas enxergar a nossa própria imagem. É entender por que nós estamos aqui, o que viemos fazer, qual o sentido da nossa vida, como o Viktor Frankl traz para a gente. Viktor Frankl, fantástico teórico que trabalhou numa área específica voltada para o sentido da vida, e ele tem um trabalho muito, muito interessante voltado para uma teologia também, para um estudo teológico, né, bem interessante. Então, quem tiver interesse, depois pesquisa sobre o Viktor Frankl. O Viktor Frankl fala sobre essa ideia o que eu quero fazer da minha vida, qual o sentido da minha vida. Ele fala dos sentidos. Então, o Viktor Frankl ele tem uma obra chamada Uma Vida Sem Sentido, se não me engano, o prejuízo, a angústia de uma vida sem sentido, algo nessa estrutura. Ele também tem uma obra intitulada de Um Psicólogo em Auschwitz, se não me engano. Ele foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, saiu de lá com uma teoria muito interessante. O Viktor Frankl, ele saiu de lá com a teoria de que as pessoas que passavam por um processo traumático, que não viam sentido na própria vida antes desse processo, elas tinham mais dificuldade de se reerguer. Entenderam? De se reerguer depois de passar por um trauma, quando a pessoa não tem o sentido na própria história. Então ele fala que o indivíduo que tem um sentido, que reconhece que existe algo além da vida dele, ele é um indivíduo mais saudável. Ele é um indivíduo que tem maior possibilidade. Então o trauma psicológico, ele traz isso. O psicotrauma, ele traz essa desconstrução da própria identidade, essa dificuldade de se entender, de se perceber. Ele pode sentir uma série de emoções. A pessoa que passou por esse processo traumático pode sentir emoções logo após o acontecimento terrível ou a longo prazo. O Freud, o criador da psicanálise, concebe o trauma como um corpo estranho que se aloja no psiquismo do sujeito, desestabilizando sua economia psíquica. Então, o Freud fala, olha, o sujeito que passou por uma experiência traumática, seja qualquer a experiência, o que acontece com ele? Ele tem um corpo estranho, é como se fosse um organismo estranho. Imagina que, eu acredito que todo mundo já observou, já percebeu, quando entra um corpo estranho na nossa pele, o que a nossa pele faz? Ela tenta expulsar aquele corpo estranho. Quando tem algo, a nossa pele inflama,
certo? A nossa epiderme, a nossa derme, ela vai inflamar e o nosso corpo vai querer expulsar, a partir de uma inflamação, aquilo que está dentro do nosso corpo. Da mesma forma que acontece com o trauma. O trauma entra no nosso corpo e o que é que vai ser essa inflamação emocional? Olha que interessante essa palavra, né? Eu estou colocando aqui para vocês, essa inflamação emocional. Esse processo de conflito. O conflito é a inflamação emocional que vai fazer com que o sujeito não consiga lidar com esse corpo estranho e tente a vida inteira lidar com isso. E aí entra em angústia, entra num processo de ansiedade, entra num processo depressivo, toda essa estrutura que a gente vai vendo, a construção das psicopatologias. Mas o que Freud quis dizer com o corpo estranho? O Freud, então, ele liga o trauma psicológico, diretamente, melhor dizendo, ao conflito psíquico, diretamente. Então, ele fala que o trauma psicológico, ele vai originar um conflito psíquico. O que é conflito? É essa dificuldade de elaborar, essa dificuldade de lidar com aquilo que a gente sofreu. O conceito de trauma psíquico é entendido com essa decorrência daquele acontecimento que abalou de tal forma o indivíduo que provocou modificações consideráveis no seu modo de funcionamento psíquico. Aí você pode me perguntar assim, ô professor, modificações consideráveis? Como assim? O que é que acontece? Acontece que o sujeito ele tenta criar mecanismos para lidar com aquilo que ele sofreu. Ele tenta criar vários mecanismos. Diversos mecanismos. Como é que ele vai criar esses mecanismos? O que é que ele vai fazer? Normalmente é o sujeito que se fecha para outra experiência espiritual, emocional, para uma experiência afetiva. Normalmente é o sujeito que se fecha para uma experiência da própria vida. Normalmente é um sujeito que entra em um estado depressivo. O sujeito que somatiza, que tem somatização, é aquele sujeito que vive no conflito, que vive na angústia. Então, o sujeito que vai entrar nessa modificação do seu funcionamento psíquico. O psiquismo do sujeito começa a tentar lidar com aquilo e isso gera modificação. Então, aparentemente, o sujeito nitidamente não vai ficar bem. O sujeito vai começar a tentar lidar com tudo que ele sofre de determinada maneira. E claro que a maneira dele lidar. Então, a pessoa que vive em angústia, a pessoa que vive em conflito, estou falando de psicotraumatologia, tá? Essa é a base estrutural do nosso trabalho de hoje. Então, a gente percebe essa estrutura, uma estrutura de sofrimento. Então, considerando as contribuições freudianas mais tardias, o traumático seria entendido como um excesso pulsional, estaria situado além da capacidade de representação do sujeito. Existe então, uma estreita articulação entre o trauma e o que nós chamamos de indizível. O trauma, então, se constitui como alguma coisa que ultrapassa a capacidade do próprio psiquismo de entender essa apropriação daquilo que se viveu. Prestem atenção nisso aqui, tá? O que é que acontece com o sujeito quando ele vive uma experiência traumática? Ele não consegue compreender aquilo que ele viveu e por que ele viveu aquilo. Então é o sujeito que fala assim, eu não sei por que eu me deixei sofrer por aquilo. Eu não sei por que a pessoa fez aquilo comigo. É indizível, a pessoa não consegue dizer o porquê aquilo aconteceu. Por isso que a palavra indizível está aqui. Porque é inexplicável, muitas vezes, por que a pessoa sofreu aquilo. A pessoa não consegue compreender. Então a pessoa diz, eu não sei por que eu me deixei ser manipulada daquela forma. Eu não sei por que eu me deixei ser manipulado daquela forma. É algo indizível, inexplicável, como falei para vocês. E o que é que acontece, então? De acordo com a experiência traumática proposta por Freud, o sujeito vai lidar com isso com excesso de energia pulsional. O que é energia pulsional? Energia que pode ser destrutiva. É aquela ansiedade, aquele medo, aquele pavor daquilo que pode ter acontecido, daquilo que aconteceu e que pode voltar a acontecer. Então, a pessoa que vai começar a se tornar evitativa em determinados comportamentos, em determinadas situações, ela vai começar a se comportar de forma cada vez mais ansiosa, sob um alerta, certo? Isso também é resultado de uma experiência traumática. E se vocês pararem para observar, pessoal, eu estou falando o tempo todo e ligando isso, buscando ligar isso tudo à experiência religiosa traumática, certo? Mas eu estou falando aqui também de psicotraumatologia em qualquer processo terapêutico. A psicotraumatologia, então, é o estudo do trauma psicológico, melhor dizendo, e emocional. E, especificamente, essa disciplina e ciência envolve em tratar, prevenir e pesquisar situações traumáticas e as reações das pessoas a elas. As experiências pós-traumáticas, a somática do trauma, os sintomas físicos, fisiológicos e emocionais, e também os sintomas psíquicos que tudo isso vem trazendo para a pessoa. Então, o trauma traz toda essa reverberação. Experiência pós-traumática, a somática do trauma, que é o corpo que fica falando o tempo todo, o corpo do paciente que adoece. Sintomas físicos, sintomas fisiológicos sem explicação, questões emocionais e psíquicas que vão aparecer após a experiência traumática. Ative o alívio imediato da hipersensibilidade logo após o uso, com Elmex Sensitive Professional. Só cliente Vivo tem até 1 ano de Amazon Prime de cortesia. Venha para Vivo e aproveite. Traumas emocionais. Vamos lá, temos um colega falando aqui. O Wagner falou, professor, meu desejo em fazer essa formação foi porque tenho recebido líderes de uma comunidade
de fé, um desses líderes em questão tem que ir para a sua comunidade de fé, cumprir suas atividades, que está tendo forte crise de ansiedade. A melhor conduta seria para que ele possa se ausentar das suas funções? Olha, boa pergunta, ótima pergunta. Interessante se observar que muito dessa ansiedade pode não exatamente estar na própria função que ele exerce, mas no que aquela função significa para ele, entende? Exemplo, o indivíduo, vamos lá, o indivíduo passa por uma situação X, ele é líder, ele é pastor, líder espiritual. A forma como talvez ele se cobra dentro desse cargo esteja trazendo essa carga de ansiedade e sobrecarga, entende? Pode ser que, na verdade, o ambiente, claro que a gente sabe que a estrutura emocional das pessoas que lideram, pessoas que trabalham com pessoas, e eu não só estou falando de ambientes ministeriais, mas de diversos outros ambientes, até mesmo o próprio sistema educacional tem essa realidade. Eu digo sistema educacional, educação de crianças e jovens, adolescentes também, a gente percebe isso, né? Educação primária, o processo lá na escola, a gente percebe que está muito forte também. Quem cuida de pessoas entende que é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil. Então, a gente percebe que o que acontece na maioria das vezes é a forma como a pessoa está lidando com aquela atividade laboral, certo? Não é exatamente o que está acontecendo. Pode ser o que está acontecendo? Pode ser que essa pessoa esteja sobrecarregada, porque muita coisa está sobre ela. E ela está cansada, ela não quer mais aquilo, não faz mais sentido para ela. Será que faz sentido para ele estar nesse mesmo lugar, nesse cargo? É isso que a gente precisa entender também. Ele tem liberdade de escolher outra coisa para a vida dele? Ele consegue escolher nesse momento outra coisa para a vida dele? Será que tem essa possibilidade? Ele pode pensar em construir algo para ele, além disso, porque nós temos, claro, a realidade de alguns profissionais, de algumas pessoas que vivem disso, né? Missionários, líderes ministeriais, líderes de uma alta ministerial, eles vivem isso. Então, pode ser que aconteça essa estrutura do eu não tenho escolha, o que é que eu faço? Como é que eu saio disso? Será que dá para me ausentar disso? Ou delegar algumas funções, delegar algumas atividades, melhorar, diminuir essa carga sobre mim? Ele pode buscar se flexibilizar. O trabalho terapêutico ajuda a pessoa, principalmente no caso do líder ministerial, a se flexibilizar frente às suas atividades. Então ele precisa ter uma criatividade para lidar com as habilidades e com as funções que ele exerce. Isso é em qualquer lugar. Não é só no âmbito ministerial, né? Claro que o Wagner está trazendo nesse caso, mas em qualquer lugar, se a gente não tem flexibilidade e criatividade para lidar com as nossas atividades, a gente se sobrecarrega, a gente se maltrata, a gente se esquece, a gente se abandona. Então a gente precisa de muita criatividade, flexibilidade e também respeitar o próprio processo, respeitar a si mesmo. A ansiedade pode ter a ver com essa atividade laboral da pessoa? Pode, mas pode ter a ver com outras situações. Então sempre dá uma pesquisada, uma observada na vida, na história clínica do paciente, ir a fundo por trás do que significa esse trabalho para ele, do que significa cuidar de pessoas para ele. Será que ele não está se colocando no lugar de muita cobrança? Isso está exercendo uma sobrecarga sobre ele? É bem importante observar isso também. Além de questões traumáticas que podem acontecer dentro daquele espaço, tá? Abusivas e traumáticas. Por parte de líderes maiores, numa escala maior, talvez, não sei se funciona dessa forma, né? No caso dele, no caso do ministério, da comunidade dele, mas é interessante a gente observar isso também. Traumas emocionais, conflitos psíquicos e complexos internos. A partir de Freud, numerosos autores foram avançando nas pesquisas sobre o tema da psicotraumatologia, entendendo que ela é aquela que deixa inevitavelmente marcas na memória do sujeito, marcas que são, na maioria das vezes, indescritíveis. Tá? Elas são marcas que ficam ali, que o paciente não vai saber exatamente o que falar sobre aquilo. Ele vai ter que se aprofundar dentro de si para ele conseguir encontrar aquela marca. De cima, assim, não dá para ver, entende? Então, você chega para o paciente e diz, olha, por que você tem tanta dificuldade com a espiritualidade, com a religião? O paciente vai dizer, não sei, talvez um trauma, talvez uma situação. A gente vai estudar a vida dele, vai estudar a estrutura dele, muita coisa aconteceu ali naquele ambiente. Às vezes, dentro da família também acontece. Uma pressão muito grande, principalmente quando a gente fala da fase infantil e na adolescência. Muitos adolescentes ficam traumatizados com a pressão que é exercida dentro do ambiente familiar para que aquele adolescente seja perfeito, não peque, não erre. Então, isso é um peso muito grande. Ninguém consegue ser perfeito, pessoal. Eu sempre falo sobre isso. Então, isso pode ser traumático também, certo? Não que em todos os casos vai ser, mas isso tem uma carga muito forte. Nesse sentido, se estabelece uma estreita articulação entre trauma e aquilo que é indizível, ou aquilo que não tem como explicar de uma hora para outra. Tem que se pesquisar, tem que se estruturar, tem que se estudar, certo? Uma figura de narração bem interessante para a gente poder entender essa questão do trauma como aquilo que você não consegue explicar de uma hora para outra, e qualquer trauma, tá, gente? Eu não estou falando de trauma, só trauma
psicológico, não. Um abuso físico, negligência, qualquer tipo de trauma traz essa sensação, tá? Os sonhos de Levi em Auschwitz. Prestem atenção nessa figura de narração que Benjamin associa à vivência do choque. Pode ser ilustrada como quem observa o sonho do primo Levi no campo de Auschwitz, logo que ele sai desse campo, tá? Era comum todos os prisioneiros, as pessoas que estavam no campo de concentração de Auschwitz, após saírem daquele campo de concentração, continuarem sonhando todas as noites que estavam lá dentro, tá? Todas as noites. Pacientes e pessoas da época que sofreram, que passaram pelos campos de concentração, narravam o tempo todo que sonhavam todas as noites com a mesma situação. Os sonhos aconteciam dentro do campo de concentração. Então, eles viviam aquela experiência traumática novamente. Eles ficavam revivendo aquilo. E quantas vezes nós não temos pacientes que passaram por um trauma religioso, um trauma, tanto abuso físico, psicológico, sexual, de qualquer natureza, que eles vivem esse lugar. Eles continuam revivendo isso o tempo todo, até nos sonhos, até sonhar, eles sonham o tempo todo, essa estrutura, né? Sonhavam que, ao retornar para casa, tentavam contar aos outros os horrores pelos quais haviam passado, mas o desespero deles, ninguém queria escutar o que aconteceu. Então, depois disso, eles também sonhavam, ao voltar para casa, eles sonhavam que tentavam contar para seus familiares e ninguém queria escutar o que aconteceu. No sonho deles também acontecia isso. Simplesmente, os amigos, os parentes levantavam no sonho e iam embora, indiferentes. Essa recusa expressa essa forma de questionamento, porque o sonho cada dia se traduz dessa forma, cada dia vem dessa perspectiva daquilo que eu não consigo falar. Então, as pessoas que passam por uma experiência traumática complexa, de qualquer natureza, pessoal, não estou falando só dentro de uma experiência social, familiar ou experiência religiosa, em qualquer natureza, a pessoa que passa por uma experiência potencialmente traumática, na cabeça dela, no psiquismo dela, é como se ela não conseguisse falar aquilo tão rápido, não é tão fácil de falar aquilo, certo? Então, a psicanálise, é interessante a gente observar um pouquinho essa visão da psicanálise, ela sustenta que o trauma é de uma ordem inassimilável. O mundo psíquico, ainda que deixa marcas na memória que são inexplicáveis, mas que transformam a vida do sujeito. Tá? É interessante a gente observar uma tese freudiana, essa retranscrição do trauma, dos traços da memória, que se articulam no trauma psíquico e aparecem nessa retroatividade. É uma tentativa de refazer alguma coisa a partir de uma lembrança traumática. Então, a pessoa que sofreu um trauma, ela fica lembrando aquilo o tempo todo. Não sei se vocês já pensaram, já pararam para observar. Principalmente pacientes que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. O que nós chamamos de TEPT, acho que vocês já ouviram falar. O transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno psicológico, que acontece após um trauma, uma experiência traumática muito forte. Então, o paciente ele fica naquele tempo, o tempo que ele tem ali, ele está sentado, está estudando, está com a família, ele fica tendo flashbacks do que ele viveu. Ele fica relembrando aquilo. Aquilo vem à mente dele o tempo todo. Ele não consegue se livrar daqueles pensamentos. Então, o que é que acontece? Após o trauma, ocorre uma tentativa de se rearranjar. Um efeito do tempo, através do qual os eventos traumáticos vão adquirindo significados para o sujeito. E esses significados, eles depois seguem a vida inteira em um processo de reconstrução e também de sintoma. Então, o paciente fica tentando lembrar aquilo para tentar elaborar, para tentar resolver. Então, ele fica pensando aquilo, o que é que eu preciso fazer para parar de pensar sobre isso? Na maioria dos casos, o paciente não consegue parar de pensar de forma tão rápida porque ele não conseguiu superar aquilo. Ele não conseguiu sair daquela experiência traumática. Ele está congelado. O psiquismo dele está naquele processo conflituoso por conta da experiência traumática. Que pode ser uma experiência que ele viveu há 5 anos atrás, pode ser uma experiência que ele viveu há 20, há 50 anos atrás. Certo? Trata-se, então, de acordo com o Dupart, uma realidade encoberta, sujeita a reconstruções, a remodulações, de acordo com a história de vida de cada sujeito, promovendo diferentes modos de resolução do traumático, daquele evento traumático. Isto nos permite afirmar que, de acordo com a teoria freudiana da memória, a verdade não estaria oculta à espera de ser encontrada, mas estaria sempre no nosso corpo, à nossa vista. Então, o que é que está acontecendo? O que é que a gente vive? A gente vive uma verdade que a gente sempre tenta fugir dela, o tempo todo. Então, no trabalho com o trauma, na psicotraumatologia, a gente entende que o sujeito ele vai ter efeitos de deformação da memória por conta disso, porque ele está tentando fugir daquilo o tempo todo. Ele não está tentando parar e observar aquilo e dizer, peraí, o que é que eu sofri aqui? O porquê isso aconteceu comigo? O que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso desenvolver a partir disso? Como eu posso superar? Ele fica tentando sair, fugir
aquilo o tempo todo. Porque todo ser humano tem essa tendência a fugir do desprazer e a buscar formas de prazer. Todo ser humano, ok? A gente fala, inclusive, da estrutura cerebral do ser humano. Então é importante a gente observar isso. Essa estrutura de fugir do desprazer. Isso faz com que o sujeito fique o tempo todo nesse efeito de deformação da própria memória. A verdade da narrativa da experiência traumática. Então, a verdade histórica do trauma é substituída por uma verdade narrada, tendo em vista que estaria com esse enlace na experiência do sujeito, mas que já foi deformada pela lembrança, portanto, pelos efeitos da fantasia. Aí vocês podem perguntar, como assim, professor? O que acontece com o indivíduo é que quando ele vive uma experiência traumática, ele introjeta aquilo dentro dele. Acontece que existem muitas situações, outras situações também angustiantes na vida dele, que vão se somar àquela experiência. Então, o sujeito ele pode criar mais conflitos ainda. Não é só aquela experiência traumática. É também a angústia, a raiva, a forma como ele lidar com a raiva, com a agressividade. Vai ficar tudo ali, ó. Então, muitas vezes a pessoa fica, eu tenho que perdoar. Porque eu tenho que perdoar. Porque eu tenho que perdoar o tempo todo. Aí você fala assim, certo, você se perdoou pelo que aconteceu? Você se perdoa por sentir raiva dessa pessoa? O que você quer fazer com essa raiva que você sente? A pessoa, não quero sentir nada, não quero sentir raiva. A pessoa fica escondendo a raiva, a angústia de ter vivido aquilo. Quanto mais se esconde, mais se percebe. Quanto mais se foge, mais encontra. Então, a verdade narrada do trauma, ela está mesclada com toda a vida do sujeito. Não é só o trauma em si, mas tudo que o sujeito percebe da própria história está naquele lugar. Por isso que é tão difícil trabalhar com a experiência traumática. Porque não é só aquilo que o sujeito viveu, é aquilo que o sujeito é a forma como o sujeito está se desenvolvendo. Tudo isso influencia na experiência traumática e na forma como o sujeito vai lidar com essa experiência. O trauma é uma catástrofe interna, um colapso total da personalidade devido a uma sobrecarga que se sobrepôs às funções e atividades mediadoras do ego. Prestem atenção nisso aqui, nessa frase da Anna Freud. Anna Freud, psicanalista, filha de Sigmund Freud, criador da psicanálise. Estou situando vocês porque alguns são psicanalistas, outros não trabalham nessa área, né? Mas só para que vocês possam entender. O trauma, de acordo com a Anna Freud, é uma catástrofe interna, um colapso da personalidade do indivíduo, uma sobrecarga que se sobrepõe às funções e atividades de mediação do ego. O que é ego na psicanálise? Na psicanálise, o ego não é aquela coisa do ego inflado, do se acha demais, não. Na psicanálise, nós falamos que o ego... Estou explicando psicanálise para vocês, gente, dando uma pincelada de psicanálise, né? Como sou da área, eu dou uma pincelada. O ego na psicanálise é a nossa personalidade, a forma como a gente se enxerga, o eu, o nosso eu. Ego vem da palavra eu, certo? Então, o nosso eu, as atividades mediadoras do nosso eu. O trauma é uma catástrofe, um colapso que se sobrepõe com uma sobrecarga gigantesca contra nossas funções e atividades do eu. Então é o pensar, o criar, o brincar, o se relacionar. Isso aqui é tudo atividade mediadora do eu. Eu me relaciono, você se relaciona, você estuda, você trabalha, você vive, você ora, você canta, você dança, você brinca. Tudo isso aqui é atividade mediadora do nosso ego, do nosso eu. E o que é que acontece com o trauma? O trauma ele é a catástrofe que vem se sobrepor com uma sobrecarga gigantesca nas atividades mediadoras do nosso eu. A gente não consegue, a gente paralisa, a gente não consegue estudar, trabalhar, a gente fica naquele espaço de conflito, nessa rememoração do trauma, lembrando o tempo todo e vivendo aquilo, num eterno looping, num ciclo vicioso. Ok? É surpreendente, de acordo com Kluger, que se tenha tão pouco a dizer justamente a respeito de acontecimentos tão extremos. A linguagem humana foi inventada para outros fins, de acordo com o que ele fala aqui em sua obra. Olha que forte essa frase, né, do Kluger. Ele diz exatamente isso, ele diz, olha, é tão surpreendente como a gente não consegue falar tanto do nosso trauma. É tão surpreendente como é tão difícil falar sobre o nosso trauma. É difícil falar sobre o que a gente sofreu. Por quê? Porque a linguagem humana ela foi inventada para outros fins. Ela não foi inventada para dizer o quanto a gente sofre. Porque nós fugimos do sofrimento. Entende? Isso aí eu estou falando de questão de sobrevivência. Tá? Todo ser humano, assim como qualquer animal, eu digo animal, assim como qualquer animal, qualquer ser da natureza, ele foge de uma ameaça. E o sofrimento é uma ameaça. Conscientemente falando, o sofrimento torna-se uma ameaça para os seres humanos. Inconscientemente falando também. Então, os seres humanos, eles não construíram a linguagem para falar, para ficar lembrando daquilo que eles sofreram. Eles construíram a linguagem, nós que somos seres humanos, construímos a linguagem para nos relacionar, para construir pontes, para falar sobre determinada situação, para falar e para criar novas possibilidades. E isso requer trabalhar com os nossos traumas, requer que a gente crie uma forma de lidar com a nossa linguagem.
que é um desafio. Então, da próxima vez que você for trabalhar com paciente, eu tenho certeza que alguns já são terapeutas aqui, os que não são, mas vão trabalhar, logo vão começar a trabalhar com um paciente. Quando vocês forem trabalhar com um paciente que sofreu uma experiência traumática, é sempre importante não trazer esse paciente para essa fala do trauma logo no início das sessões. Não pode, não é interessante. Por quê? Porque isso vai fazer com que o paciente possa se retraumatizar. Existe uma estrutura que fala sobre isso. O paciente vai se retraumatizar. Por quê? Porque ele não estava pronto. As funções mediadoras do eu dele, do ego dele, não estava pronta para essa sobrecarga de falar sobre isso nesse momento. Então ele vai precisar falar sobre o que ele quer naquele momento, sobre a angústia dele, sobre a dor dele, sobre o processo, a dificuldade que ele tem. Depois ele vai chegando, vai se aproximando daquele lugar. O trauma como o limite entre a fala e o silêncio, o inominável real, aquilo que aconteceu, mas que parece que não tem um nome para aquilo. Se por um lado o trauma aponta para uma narrativa impossível, pelo excesso de realidade, de dor que aquilo comporta, por outro, paradoxalmente falando, vimos o quanto é importante para aquele que experimentou uma situação traumática poder relatar ao outro sua história. Endereçar um testemunho à escuta de alguém que possa, com essa atitude, vir a promover a abertura de uma possibilidade de representação para aquele sofrimento. Olha só que importante, né? Então, o testemunho, falar sobre aquilo, falar para alguém que quer escutar, que tem uma atitude de promover uma abertura para a possibilidade de explicar aquilo que a pessoa sofreu. Então, só se pode, paradoxalmente, respeitar a experiência dos sobreviventes se acolhe o silêncio e a interrogação que provocam. Prestem atenção nisso aqui. Prestem bastante atenção. Eu só consigo trabalhar com uma pessoa, com um paciente que sofreu uma experiência traumática, se eu me permito escutar o silêncio daquele paciente. Se eu me permito as interrogações que toda aquela angústia provoca nele. Então ele se pergunta o tempo todo, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Então essas perguntas que vêm o tempo todo e que às vezes a gente fica... O próprio profissional pode dizer, nossa, eu preciso trazer uma resposta para isso logo. Não é necessário no primeiro momento. Você pode ajudar a pessoa acolhendo o silêncio dela, acolhendo as interrogações. Talvez é só isso que ela precise nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, nesse primeiro contato que você tem com a pessoa. Você não precisa logo na primeira sessão trazer uma resposta para aquilo que a pessoa está vivendo. Não é para isso que o terapeuta trabalha, não é assim que a terapia funciona. Tá? A psicoterapia funciona de uma forma extremamente humana, acolhedora, que permite os movimentos naturais do sujeito. Certo? Verisure, o alarme mais temido pelos invasores. Faça um estudo de segurança hoje mesmo. Vamos agora entender um pouquinho a fisiologia do trauma. Olha que interessante, a fisiologia é exatamente a estrutura, a explicação do trauma no sistema nervoso dos pacientes, no cérebro dos pacientes. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo comprova que pacientes que sofreram do transtorno de estresse pós-traumático, que foram apresentados a uma experiência traumática, apresentam uma redução de 8 a 10% em duas regiões importantíssimas do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal e o hipocampo, o que compromete a capacidade de concentração, raciocínio e memória. Então, o que é que acontece? Córtex pré-frontal, hipocampo. Duas áreas que são de 8 a 10% prejudicadas em redução após uma experiência traumática. Olha isso. Isso aqui é pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Certo? Para que vocês consigam entender. Então, onde é o córtex pré-frontal, pessoal? O córtex pré-frontal é essa parte aqui, ó. Tá? A parte frontal do nosso cérebro. Córtex pré-frontal. E onde que fica o hipocampo? O hipocampo fica lá na região límbica. Olha só o cérebro, explicando como é o cérebro. O cérebro aqui fechado. Córtex pré-frontal, abriu o cérebro, região límbica, hipocampo. Lá no hipocampo, que é especialmente, o hipocampo é especialmente relacionado ao raciocínio, principalmente à construção de memória. E aí o que é que acontece? Por que está relacionado a isso? Diminuição do hipocampo, tentativa de esquecer aquilo que eu vivi. Entende? Tentativa de esquecer, de fazer com que aquilo vá embora, que a memória vá embora. Então o hipocampo vai reduzindo a sua atividade. Olha só. É uma redução da atividade. Não é da massa, mas é da atividade dessa área. Como assim atividade? Atividade nervosa. O que é atividade nervosa? A atividade de sinapses entre os neurotransmissores, ou melhor, entre os neurônios, certo? Os neurotransmissores são a cola, basicamente, de forma bem dinâmica, para a gente poder entender. Os neurônios, eles são os condutores da sinapse. Os neurotransmissores, melhor dizendo. Então, os neurônios está aqui, que tem o neurônio X, o neurônio Y no cérebro. O neurônio X, como é que ele vai se ligar ao neurônio Y? A outro neurônio no cérebro? Para fazer com que o nosso cérebro funcione. Ele vai secretar atividade nervosa.
E essa atividade nervosa, ela sai pelos dendritos, que são basicamente como conexões, como raízes que vão se conectando. Então, um neurônio se conecta com o outro a partir dos neurotransmissores. E as sinapses acontecem. E isso é tudo atividade nervosa, é energia mesmo, tá? Atividade nervosa. Energia, circuitos nervosos que vão acontecendo. Então, o que é que foi observado? Diminuição da atividade nervosa de 8 a 10% nas regiões do cérebro do córtex pré-frontal, que tem muito também a ver com a nossa tomada de decisão. Então, é aquela pessoa que fica paralisada. Fisiologia do trauma. A pessoa fica paralisada depois de ter uma experiência traumática. Ela fica totalmente paralisada. Nossa, estou paralisado. Por quê? Atividade nervosa no córtex pré-frontal diminuiu. Concentração, capacidade de organização e capacidade de tomada de decisão. Raciocínio, memória, hipocampo. Ok? Tá ficando claro para vocês isso aqui, pessoal? Vamos lá. Essas alterações elas podem aparecer no hipocampo, no córtex visual, que é a parte, nós temos a parte frontal e nós temos o córtex visual nessa área aqui, ó. Nessa área. Por que o córtex visual também acaba sendo prejudicado? Porque muitas vezes a gente vê alguma coisa durante o trauma. O trauma também pode acontecer dessa forma, né? Vendo alguma coisa. Então a gente tenta diminuir essa atividade no córtex visual para não ficar lembrando de imagens, certo? Entre outros, podem ocorrer perdas celulares, inibição da neurogênese, que é a capacidade do cérebro de se plastificar. O que é se plastificar? Que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, de se reorganizar, de criar novas células. Então, ocorre perdas celulares, ocorre até mesmo a morte de neurônios, e esse estudo também relaciona altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, com o menor volume do cérebro. Uma diminuição dessa capacidade do cérebro também de lidar com esses níveis de cortisol. E o cortisol causa o que a gente chama de estresse tóxico. Então, o estresse tóxico que vai causar essas situações. Nós temos danos cognitivos, como problemas de memória. A pessoa que apresenta persistência do evento traumático, a ideia fixa, dificuldade de esquecer o ocorrido, como eu falei para vocês, recordações aflitivas, dores de cabeça, dificuldade de selecionar sentimentos relevantes do evento, dificuldade de evitar pensamentos e sentimentos associados àquele trauma. Então, é uma dificuldade imensa. Por quê? Porque essa área cognitiva também vai ser afetada. O hipocampo, como falei para vocês, que está lá na região límbica, no lobo límbico, ele desempenha um papel crítico na formação e na organização de novas memórias, além de conectar certas sensações e emoções às nossas memórias. Então, o hipocampo está fazendo o que aqui? Ele está diminuindo a atividade dele porque ele não quer conectar certas emoções e sensações às memórias que nós temos, memórias traumáticas, certo? O córtex pré-frontal desempenha um papel na formação de metas, objetivos e no planejamento de estratégias de ação, como eu falei para vocês, tomada de decisão, necessárias para conseguir objetivos. Ele seleciona habilidades cognitivas requeridas para a implementação dos planos. Por isso que ocorre a dificuldade. Eu não consigo mudar, eu não consigo desenvolver-me, não consigo me mexer depois do trauma. Eu fico paralisado. Exatamente por conta disso. Porque a atividade nessa área do córtex pré-frontal foi prejudicada. As amígdalas são duas estruturas esféricas na neuroanatomia do sistema límbico, que está lá no sistema límbico, no centro do cérebro, que é uma das áreas mais importantes, responsáveis pela resposta emocional e pelo comportamento social dos humanos e dos mamíferos. É uma das principais áreas do controle da agressividade. Aí está um desafio também. O paciente que vive o estresse pós-traumático, ou que também viveu uma experiência traumática e não consegue se libertar daquilo, não consegue viver uma vida longe desse espaço de conflito do trauma, ele pode apresentar muita agressividade, muita dificuldade em lidar com as suas próprias respostas emocionais, certo? Olha só. O córtex visual primário, que é a parte que eu falei para vocês, a parte que fica, né, aqui, atrás do nosso cérebro, ela exerce uma importante função na memória visual de uma pessoa. Trata-se de uma memória que permite lembrar de uma imagem que já desapareceu do alcance dos nossos sentidos, afirma um estudo publicado na Nature Neuroscience. Okay? Então, o que é que acontece? A memória de imagem, ela é colocada lá no córtex visual, e a pessoa que viveu um trauma, ela fica revivendo a partir daquela imagem, ela fica revendo aquilo ali o tempo todo. Isso aparece com muita força também. Então, o que acontece é um nível menor de atividade cerebral, de atividade nervosa, não que aquilo aquela área para de funcionar, não tem como parar de funcionar, tá? Se parar de funcionar, nós temos aí um grande problema na vida do indivíduo. O que acontece é que ele vai ter uma diminuição dessa área nervosa. A tríade do estudo da psicotraumatologia. Primeiro, os efeitos emocionais e mentais do trauma. Então, a pessoa que viveu uma experiência traumática, ela tem a dificuldade de lidar com essa experiência, ela carrega isso
o tempo todo. São efeitos emocionais. A pessoa tem reverberações emocionais e mentais o tempo todo por conta do trauma. Os efeitos físicos e neurais, como eu falei para vocês agora, a questão do sistema nervoso central, mas também os efeitos físicos, a pessoa que somatiza, que ela adoece, ela perde a saúde física dela. Os efeitos psíquicos e comportamentais são as pessoas que têm conflito psíquico o tempo todo, tá naquele conflito, naquela angústia, naquela dor, naquela raiva, e também efeitos comportamentais, certo? É o que nós chamamos de tríade do estudo da psicotraumatologia. A psicotraumatologia estuda os efeitos emocionais e mentais, os efeitos físicos e neurais e os efeitos psíquicos e comportamentais. Princípio. Proteção solar dermatológica. Nós também temos a experiência traumática, o acoplamento traumático e a interpretação vivencial. Vamos falar um pouco sobre isso agora? Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Olha só essa frase aqui, Maldonado e Cardoso traz para a gente entender um pouquinho o paradoxo que reforça o duplo aspecto que o trauma comporta. A impossibilidade e a necessidade de sua representação diante do traumático. O testemunho se assenta necessariamente sobre a experiência do narrador que viveu aquilo, que está em uma barreira entre a vida e o fim da vida. Aí você pode perguntar assim, professor, mas toda pessoa que viveu a experiência traumática, ela tem essa sensação? Tem. Toda pessoa que viveu. Qualquer experiência traumática, pessoal, qualquer experiência traumática, seja abuso, negligência, experiência de um acidente, qualquer experiência traumática, tá? Ela tem essa estrutura da pessoa que sente como se estivesse perdendo a possibilidade de viver, certo? Essas fotos que estão aqui do lado são de pessoas que foram expostas, tá? A experiências traumáticas muito fortes. É o rosto da pessoa antes de passar pela experiência e depois de passar pela experiência traumática. Prestem atenção nisso aqui, olha isso. Esse é o rosto do jovem antes de passar pela experiência traumática e após passar pela experiência traumática. Esse aqui é o rosto do jovem antes de passar pela experiência traumática e após passar pela experiência traumática. Percebem a diferença, pessoal? Diferença nítida, né? É uma diferença nítida. O olhar da pessoa, o rosto da pessoa, até o formato do rosto da pessoa também muda. E digo formato do rosto, não é porque anatomicamente falando vai mudar, mas é a forma como toda a musculatura vai se enrijecer, né? Depois de uma experiência potencialmente traumática, uma experiência difícil. Nesse caso, esses dois indivíduos aqui, essas duas pessoas, esses dois heróis, na verdade, eles passaram por experiências de guerra, certo? Foram dois sobreviventes de guerra. E aqui está a experiência, o rosto, a experiência marcada no rosto dessas pessoas, tá? Desses homens. Vamos lá. A experiência traumática pode ser vivenciada de forma parecida por indivíduos, tá? Mas nunca é percebida e codificada do mesmo modo. Então, a forma que a pessoa vive uma coisa pode parecer muito com a forma que outra pessoa viveu. Ou seja, a pessoa viveu uma questão aqui muito parecida com aquilo, só que não é exatamente a forma como o outro enxerga isso. Certo? Eu enxergo a experiência traumática de uma forma, você enxerga de outra. Você que está aqui comigo, você enxerga de outra forma. Não é a mesma coisa. A nossa visão é sempre diferente. Por isso que é muito importante a gente ter o respeito sobre tudo que o outro vive. Certo? Muito importante a gente ter o respeito, a gente perceber que a experiência traumática ela é única em cada pessoa. A dor, a angústia que cada ser humano sente em viver um trauma é sempre única. A experiência de acoplamento traumático, também chamado de gatilho de trauma, é um estímulo psicológico emocional que incita a lembrança de uma experiência traumática anterior vivenciada pelo indivíduo. Então, nós chamamos de acoplamento traumático. Prestem atenção. As pessoas às vezes dizem, teve um gatilho, a pessoa teve um gatilho, isso aqui foi um gatilho. É o que nós chamamos, clinicamente falando, de acoplamento traumático. Tá? É um acoplamento. O que é acoplamento? É aquilo que vem para ficar no lugar. Aquilo que se encaixa naquele lugar. Certo? Então, uma experiência que parece muito com outra, que lembra outra, se acoplou naquela situação e faz com que a pessoa tenha uma reverberação emocional, na maioria das vezes negativa, sobre aquilo, certo? Que também nós chamamos de gatilho. Mas é interessante a gente ter esse nome, né? Essa palavra clínica do acoplamento traumático. Vamos lá. Interpretação vivencial sempre está ligada ao singular do sujeito. Como ele percebe, como ele lida, como ele codifica, como ele significa aquilo que aconteceu na vida dele. Na maioria das vezes, o que é dito de um relato traumático é exatamente essa interpretação. É aquilo que a pessoa acha
daquilo que ela viveu, é aquilo que a pessoa sente, não é aquilo que a mãe, que o pai fala, que a avó, que a tia, que o tio, que o líder falou, é aquilo que a pessoa está sentindo, aquilo que ela viveu, aquilo que ela sentiu na pele, ok? Essa é a interpretação vivencial, e é com isso que a gente trabalha, é com essa estrutura que a gente trabalha na maioria das vezes, com a interpretação vivencial do sujeito, certo? Sobre aquilo que ele está sofrendo e sobre aquilo que ele sofreu. Vamos lá agora para alguns tipos de traumas. Nós estamos, pessoal, prestem atenção, nós estamos estudando psicotraumatologia, então você também vai ser um profissional que vai saber sobre psicotraumatologia, vai entender sobre psicotraumatologia. Eu vou falar para vocês aqui todos os tipos de traumas, tá? Quase todos, na verdade, e suas reações. Traumas de alto impacto, choque elétrico, alucinações, afogamento, sufocamento, sofrimento fetal, nascimento traumático, estresse intrauterino e procedimentos ginecológicos invasores, tá? Ou invasivos. São traumas iniciais, que são traumas de alto impacto. Quais as reações do sujeito? Efeitos físicos, neurais, comportamentais e mentais. Todas essas 4 áreas, físicos, neurais, comportamentais e mentais, são afetadas por esses tipos de trauma. Temos agora os traumas de ataques inevitáveis e inescapáveis, que são ataques de animais, sequestro. Vou falar pouco essa palavra porque a gente está lá no... Perdão, pessoal. Nós estamos lá no YouTube também, tá? Então, vou falar um pouquinho essas palavras aqui. Vocês estão lendo, né? Então, são ataques de animais, sequestro, própria guerra, ataques, como vocês estão lendo aqui, ofensa física, ofensa na área sexual, abusos, ataques com feridas, queimaduras, envenenamento, entre outras situações, perfurações, tá? Todos esses ataques que são inevitáveis e inescapáveis são traumas que vão trazer reações para o indivíduo. Quais são as reações? Efeitos físicos, neurais, comportamentais, mentais e psíquicos. Físicos, neurais, comportamentais, mentais e psíquicos também. Então, toda essa área vai ser afetada na vida do sujeito. Temos os traumas e suas reações, os traumas emocionais e traumas relacionais, que é a negligência, o abandono, a perda, a violência e punição severa, situações de perseguição, abuso e exploração religiosa. Aí a gente entra aqui no assunto do nosso curso, da nossa formação. Já estamos no assunto da nossa formação, mas isso aqui fala exatamente sobre esse espaço. Traumas emocionais e relacionais. A exploração religiosa, abuso religioso, perseguição religiosa, fala sobre traumas relacionais e também emocionais. Quais são os efeitos? Efeitos neurais, comportamentais, psíquicos, tá? Desastres, essa questão aqui é outra. A nossa colega foi construir o nosso material e colocou aqui embaixo. Mas esses são outros, tá? Outros traumas, que são os desastres naturais, que também estão dentro dessa estrutura, que trazem efeitos físicos, neurais, comportamentais e psíquicos. Então, prestem bastante atenção. Quais são as reações que um paciente que sofreu abuso, exploração religiosa, perseguição religiosa, negligência religiosa, abandono religioso, violência religiosa, punição severa nesse lugar, efeitos neurais, comportamentais, mentais e psíquicos, ok? Nós temos todos esses efeitos dentro da estrutura da pessoa que sofreu experiência traumática. Nós temos outros traumas, como situações horrendas e repugnantes, como testemunhar acidentes, o que vocês estão lendo aqui a seguir também, que eu não posso estar falando muito dessa palavra, senão a gente cai lá na transmissão da gente, tá bom? Testemunhar um abuso e todas essas situações que vocês estão lendo aqui no nosso material, certo? São efeitos também neurais, comportamentais, mentais e psíquicos, são as reações a esses tipos de traumas, ok? Muito, muito forte, muitas situações que estão envolvendo isso, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho. Vamos pensar aqui que precisamos entender que a compreensão da experiência é sempre única e singular de cada sujeito. Dentro desse parâmetro, criamos a ideia, então, de um trabalho cada vez mais humanizado, a um olhar que sempre vai acolher, um olhar que vai entender a história do indivíduo, a singularidade de cada pessoa. Okay? A gente precisa compreender essa estrutura da pessoa, do sujeito que viveu uma coisa, que só ele percebe aquilo, que só ele está sentindo aquilo. Claro que existem situações que outras pessoas conseguem perceber, mas nesse caso, a situação traumática ela está dentro do sujeito, no psiquismo do sujeito. A gente precisa ter sensibilidade para isso. Happy K-Drama Days, Happy K-Drama Days. Trauma tem cura? Vamos lá agora para algumas dúvidas. O trauma tem cura? Olha só, o trauma tem remissão e ressignificação, certo? Trauma tem um processo de readaptação, flexibilização e melhora. A pessoa vai conviver a vida toda com aquela experiência traumática, mas ela vai conseguir se flexibilizar, melhorar a sua relação, melhorar a forma como enxerga tudo aquilo, ok? Quais os processos de trabalho com os psicotraumas? Primeiramente, o processo psicoterapêutico. O
processo terapêutico é fundamental. É estritamente fundamental para o trabalho com os traumas, tá? Então é fundamental a gente entender que essa formação aqui, ela vai ajudar você a lidar com a experiência traumática de diversos pacientes, ok? Existem traumas evitáveis? Existem. Traumas evitáveis são traumas que podem acontecer por acidentes, tá? Acidentes que são evitáveis, como, por exemplo, negligência que causa um acidente. Abusos também podem ser evitados, a gente sabe disso. Se a gente trabalha com educação sexual na infância, que, é claro, eu estou trazendo aqui a educação sexual porque eu falo sobre isso o tempo todo. A FATEB, todos os nossos colegas da FATEB que me acompanham sabem que eu falo sobre isso na educação infantil, na educação com crianças, no trabalho com crianças. E a educação sexual que eu ensino é uma educação sexual saudável, respeitosa, é uma educação eficaz, uma educação que vem para transformar e salvar vidas, ok? O que algumas pessoas têm como educação sexual é algo que não tem a ver com a realidade dentro da educação sexual. Educação sexual é falar sobre limites corporais, proteção, autoproteção, tá? O que a pessoa pode ou não pode fazer com uma criança, tá? Pode abraçar? Pode, mas quem pode abraçar? Nem todo mundo pode abraçar uma criança, nem todo mundo pode tocar em algumas áreas da criança, como no caso das partes genitais da criança. Só quem pode tocar, como a gente ensina para uma criança, papai, mamãe, quando vai limpar rapidinho, quando vai olhar alguma coisa se não tiver certinho, rapidinho, tá? Não pode machucar, não pode deixar a criança com vergonha, toda essa estrutura. Médico vai poder usar as suas habilidades para examinar a criança, vai, mas o papai e a mamãe tem que estar ali, e tem que ser seguro, e não pode causar vergonha, não pode machucar. A gente vai ensinar a criança a se proteger também, a entender o que é autoproteção. Isso é educação sexual. Então são traumas que podem ser evitados. Supervisão pode também evitar um abuso sexual, a supervisão dos pais com a criança, o cuidado desses pais com a criança. Tá? Outros traumas que podem ser evitados também, a exposição da criança a situações de negligência. Se a criança é cuidada, amada, respeitada, ela não vai ser negligenciada. Então a gente vai conseguir trabalhar com a criança nesse lugar, com essa segurança. Quais os processos de trabalho, como eu falei para vocês, aqui já são duas perguntas idênticas, né? Quase o processo de trabalho, mas eu vou trazer outros processos. Primeiramente, a gente precisa entender que existe um enfrentamento. Falar sobre aquele processo é sempre muito difícil. Falar sobre o trauma, como eu falei para vocês aqui, é sempre muito desafiante. Por quê? Porque a gente vai ter aquela sensação do indizível que eu trouxe para vocês, que como é que eu vou lidar com isso? O que é que eu vou falar sobre isso que eu senti? O trauma como indizível. Então, passar primeiramente por esse processo, ter que ser acolhido, tá? Ter que ser escutado em seu silêncio é os primeiros processos de trabalho com os psicotraumas. Eu vou falar mais de possibilidades na próxima aula, certo? É necessário um olhar atento ao sofrimento e suas formas de manifestação. Somente buscando compreender que cada ser humano se constitui de sua própria história, de suas dores e de seus significados, chegamos aos pontos mais profundos do sofrimento. E neles encontramos os lugares mais propícios para a ressignificação e para a cura. É isso que eu quero trazer para vocês nesse finalzinho de aula de hoje. Essa estrutura de olhar para o sujeito em seu sofrimento, em sua forma de manifestação de sofrimento, entendendo que o ser humano é único em sua dor, em sua própria história e em seus significados. A gente vai chegar nesse lugar, nos pontos mais profundos do sofrimento dos seres humanos, acolhendo, entendendo, percebendo e trazendo esse ser, trazendo essa pessoa para um lugar de ressignificação e de cura. Muito obrigado a você que está aqui até esse momento. Gratidão a cada um de vocês que se inscreveram, que se matricularam na nossa formação maravilhosa de terapeutas especialistas em traumas religiosos. Eu espero que você tenha uma experiência fantástica durante toda a nossa formação. Fica aqui com a gente, continua participando, continua assistindo às nossas aulas, certo? Fazendo os seus materiais, estudando os materiais, dá uma revisada nesse material sempre que pode. Se você precisar acessar a nossa plataforma, ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, você pode acessar no aplicativo, na Google Play ou na App Store, na Play Store, que é para o Android, na App Store para o iOS. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos sempre por aqui para ajudar e para acompanhar vocês no desenvolvimento, tanto pessoal como também profissional. Eu desejo um finalzinho de aula muito agradável e até os nossos próximos encontros. Até logo. Logo, logo a gente vai estar aqui na nossa segunda aula. Tchau, pessoal. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado, tá? Pelos feedbacks de vocês. Até os nossos próximos encontros.